Primeiramente, nos cumprimentos com o Dr. Paulo, não havemos feito um júri ainda. Parabéns pela comissão. Passo a admirar a Vossa Excelência profissionalmente, ainda mais no dia de hoje, acompanhando um pouquinho mais da rotina, e a forma como o senhor conduz. A todas as pessoas que trabalharam nesse processo, estão trabalhando, aos policiais, a todos os veiculares, aos oficiais de justiça, eu cumprimento todos na pessoa de antes. Doutor Lobo, que é sempre um privilégio trabalhar com o senhor, independente se no campo das ideias o senhor tem uma conclusão, a gente outra. Por vezes nós atuamos do mesmo lado. Basicamente, metade dos processos criminais que a gente atua, eu e o Dr. Pedro, é como assistente de acusação. Muitas vezes com o Dr. Paulo julgando, muitas vezes com o Dr. Lobo no mesmo lado. E uma outra metade fazendo defesa, que não necessariamente é pedindo absorção, e eu já vou explicar isso, que não é o caso de hoje. Nosso cliente hoje é um caso de absorção, para ficar escancarado. Doutor Pedro, doutor Fernando, aprendo muito com os senhores e é um privilégio estar aqui do lado. Os cumprimentos a todos elas, especialmente a mulher. Pego um gancho na fala do doutor em relação ao André. O André confessou um crime, acredito que deva ser condenado, espero que pague pelo que fez e espero que quando acabar a pena, Deus abençoe que ele possa sair sem ter mais contato com o crime, porque é um rapaz inteligente, jovem, e Deus abençoe que após pagar pelo que ele deve, ele consiga se restituir na sociedade. Doutor Pedro, meu sócio, acho que não preciso estender, meu irmão, estamos juntos aqui hoje. Meus cumprimentos aos advogados presentes. Não sou a pessoa do doutor Namoro, eu cumprimento o Ministério Público. Eu trabalhei 2 anos e 1 mês no Ministério Público, especialmente na terceira promotoria, que é a terceira promotoria que está trabalhando hoje. Se eu fosse elencar 5 dos maiores professores que eu tive, com quem eu mais aprendi no direito, posso citar 2 que estão aqui presentes, aqueles senhores lá, Tássio e Alexandre. É uma honra estar na presença de Vossa Excelência hoje. Familiares que estão aqui presentes dos réus, familiares e amigos da vítima, aos quais eu cumprimento a pessoa da dona Quitéria, dizendo ainda o seguinte: tenho todo o respeito à pessoa da senhora Elisângela, espero que seja feita a justiça hoje, embora a justiça nem sempre é condenar todo mundo a rua. Vamos condenar todo mundo? Não, justiça não é assim. O que for trazido aqui hoje tem que ser trazido para que a gente possa contextualizar o ambiente em que a Elisângela convivia, que não foi trazido em momento algum para vocês, mas sempre preservando o respeito. Se a Elisângela tivesse matado 50 pessoas, merecia estar morta? Não, nada justifica o homicídio. Mas eu vou trazer alguns elementos aqui para mostrar que, infelizmente, quando você anda com pessoas erradas, quando você faz algumas coisas erradas, segue certas condutas, como por exemplo a utilização de drogas, infelizmente você está sujeito a ameaças de várias pessoas e pode vir a morrer. Nada justifica um homicídio, mas infelizmente quando você está inserida num meio como esse, você está sujeita a sofrer um homicídio. E para terminar os cumprimentos, de forma muito breve, a todo o pessoal do nosso escritório que trabalha aqui, a gente, um pouquinho do esforço, aliás, o esforço é muito, mas a gente é muito minúsculo perante o senhor promotor, o Ministério Público, mas todo o esforço que a gente faz da defesa não seria possível sem a ajuda de cada amigo, cada irmão, cada colaborador que está aqui presente hoje. Vou começar de trás para frente explicando uma situação, depois vamos parar em 5 pontos brevemente. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que ninguém gostaria de estar aqui hoje, eu sei que é uma pressão psicológica imensa que vocês estão passando. Eu não tenho condição de estar sentado onde vocês estão. Vocês hoje, Edione, Adriana, Jaqueline, Dr. Daniel, Dr. Andrew, Andressa, doutora Selma, todos são os doutores hoje que vão julgar. Eu não imagino a dificuldade que é você julgar uma outra pessoa, um outro ser humano, no caso hoje são 3, sabendo que o que for julgado hoje vai implicar na vida dos familiares, na vida de outras pessoas, pais, filhos, avós, irmãos, esposos que estão presentes aqui hoje. É muito difícil. E é por isso que a gente
não pode julgar de qualquer forma. Vou ser o mais breve possível, separei alguns anexos de cada um de vocês, e uma coisa importante. Cada coisa que eu mencionar aqui hoje, se no vídeo aconteceu alguma coisa, se na prova aconteceu alguma coisa, é impossível, dentro do tempo que a gente tem, eu vou tentar reduzir esse tempo, é impossível trazer tudo para vocês. Mas vocês têm o direito, quando terminar a minha fala, de chegar para o doutor antes de julgar e pedir: doutor, foi mencionado sobre um vídeo, foi mencionado sobre um depoimento, foi mencionado sobre um documento, e a gente deve ter acesso, vocês têm esse direito, tá bom? No mais, são 5 anexos que eu vou dar na mão de vocês para explicar o porquê que a Daniele tem que ser dissolvida, e eu e o doutor Pedro estamos patrocinando apenas a defesa da Daniele, embora o André, embora o Antônio estão muito bem representados nas figuras dos seus advogados. Se tudo que o doutor Noboro falou, se a gente partir do pressuposto que é verdade, se tudo que ele falou, toda a conclusão que ele fez, estivesse amparadas em prova, você chega aqui, a prova mostra isso. Se tudo que ele falou é verdade, pegando um gancho no policial Rodrigo, ele menciona que a Dani teria emprestado o carro. Vamos supor que esse fato fosse verdade. Se esse fato fosse verdade, o artigo 29 do Código Penal fala que qualquer pessoa que participa de um crime de alguma forma vai responder por ele, mas vai responder na medida da sua culpabilidade. E se a Daniela tivesse participado, tivesse uma prova que mostrasse isso, e ela tivesse participado, ela iria responder. Mas aí teria um quesito do doutor perguntando. Por exemplo, se ela emprestou sem saber o que aconteceu, ou se ela emprestou para que fosse feita uma cobrança e isso fugiu do alcance dela, se ela queria um resultado diverso, por exemplo. Ou ainda, eu já trago o primeiro anexo para vocês. Eu vou pedir uma gentileza para que a doutora Selma de um. Aqui fica demonstrado, por exemplo, que se a participação existisse, se tivesse uma prova que desse a certeza disso, e ela tivesse emprestado no carro, ainda assim teria que ser reconhecida uma participação de menor importância, porque ela não tinha todo o domínio da situação. Ela não tinha o poder de falar para matar ou deixar de matar. Então, mesmo que viesse a ser condenado, teria que ser reconhecido por vocês uma participação de menor importância. Sobrou algum desses anexos? Então, essa parte de cima, esse artigo que está aí, é retirado do Código Penal, é a lei. Então, a lei fala: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas determinadas na medida de sua culpabilidade. Embaixo fala que se a participação for menor de importância, ou seja, 2, 3, 4, 5 pessoas participam de um crime, mas uma tem uma participação notoriamente superior à do outro, o outro foi apenas colaborador, não tinha o domínio do fato, ele vai ser condenado, mas com uma pena menor, porque tem que ser equiparado. Porém, tudo que o doutor Noboro falou, muito bem falado, porque ele é um excelente orador, ele tem muito mais experiência que nós, ele tem muito mais júris, muito mais anos de júris do que a gente, é uma conclusão dele. Eu acredito que o doutor Noboro, na concepção dele, acha que a Daniele deve ter participação. Só que o achar, a conclusão do promotor, a convicção dele, não é uma prova, é uma conclusão. E a conclusão por si só não pode ensejar uma condenação. A condenação no direito penal, no direito criminal, só pode acontecer quando há prova que dê certeza do fato. E aí eu chego já no segundo anexo, rapidinho. Novamente vou solicitar que seja passado e vou explicar, são 3 páginas, rapidamente para vocês. Quando a gente estuda direito, principalmente a matéria de direito criminal, direito penal, é ensinado que tem princípios básicos da lei. Um deles é a presunção de inocência. Então ninguém é considerado culpado a não ser que tenha uma prova que dê a certeza daquele fato.
mundo está com o anexo aí. Então, primeiro, Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, qual que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Eu peguei aqui um caso julgado, a gente chama esse de evento, um resumo, e essa parte de evento demonstra ali o entendimento do STF no processo criminal. Está inibido. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao contrário, ao Ministério Público comprovar de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Então, por mais que possa ter indício, porque é óbvio, se não tem nenhum indício, a pessoa não é nem julgada aqui. Então, por mais que tenha indício, se não tiver uma prova que dê certeza do fato, a pessoa deve ser absolvida. Na página 2, na mesma linha, o entendimento do STJ, um outro órgão do Poder Judiciário, também lá de Brasília, terceira instância. Nesse penúltimo parágrafo aqui, frisa-se que um juízo de probabilidade não legitima com certeza absoluta fundamentação apta a julgar, a justificar uma resposta positiva no campo do direito penal no princípio, em face do princípio do indúbio pro reo. O que significa isso? Um juízo de probabilidade. O que é um juízo de probabilidade? Vem o promotor aqui e fala, olha, tem um vídeo, um carro muito parecido com o da Daniela aqui, é o da Daniela, segundo ele. O pessoal foi preso na casa da Daniela, embora em momento algum foi analisado que dentro do mesmo terreno tinham 3 imóveis, um deles repartido entre salão e casa, com 2 inquilinos. Foi dito ao longo do processo inteiro que tinham ameaças. A gente já vai chegar nisso que não tem prova nenhuma. Ele junta tudo isso num balaio e fala, olha, está culpado, está condenado. É tudo isso uma coincidência? Vocês acham que tudo isso é uma coincidência? É o raciocínio do promotor. Podemos chegar numa conclusão de que o carro é igual, o imóvel é estranho o pessoal ter sido preso ali? Lógico. Se não tem nenhum indício, a pessoa não responde o processo. Só que o fato da pessoa responder um processo não significa que tem prova suficiente para mostrar que ela é culpada. Se tivesse, o que nós estamos fazendo aqui? Para que vocês estão aqui julgando então? Já está resolvido, está os 3 condenados. Não é provável que isso fosse ter acontecido? Pronto, acabou o júri, todo mundo condenado, os 3 aí. Não, tem que ter uma prova cabal. E aí a gente começa a analisar se tem prova ou não. No tribunal do júri, e aí a gente sempre cita o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 3, isso é bíblico, fala lá, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois na mesma forma que julgarem, serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que eu peço? Que vocês julguem hoje, com base nas provas, ou na ausência de provas, como se ali tivesse vocês, ou um filho de vocês, ou um irmão de vocês, ou um conhecido, um amigo. Porque se tiver prova que dê certeza de que a pessoa cometeu um crime, ela tem que ser condenada. Mas se tem dúvida, a dúvida é em benefício do réu. Você não pode condenar alguém num crime tão grave desse, se tem dúvida. Por mais que possa ter indício, por mais que possa ter um achismo, uma probabilidade, uma convicção, só pode condenar se tiver prova que dê a certeza do fato. São vários casos ao longo da história do direito brasileiro e mundial de pessoas que foram condenadas injustamente. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar que lá nos anos 90 tinha um caso do maníaco de rancheta, um estuprador em série no Brasil. Nesse caso, foi preso uma pessoa. Sem prova? Não. Vítima de estupro. A vítima chegou e falou, é ele. A vítima do estupro falou, é ele. Uma prova muito mais robusta do que qualquer coisa que tem aqui nesse processo. 5 anos depois foram verificar que os crimes continuaram acontecendo e não era o cara. Era um cara muito parecido com o outro. Pasma. Aí foi preso outra pessoa, o Eugênio Fiuza, ficou 18 anos preso, sendo torturado, sendo abusado, porque imagina, quem é preso por estupro vai responder na lei do pessoal lá que não é favorável. Foi estuprado, pau de arara, depois de 18 anos os crimes continuaram acontecendo e verificou novamente que tinha muita semelhança física.
Mas olha isso que eu estou falando, casos que a pessoa foi presa com a vítima, mais de uma vítima falando, foi ele que me estuprou, olha a prova, e se enganou. Então mostra que no direito podem ter erros. Então se não tiver uma certeza absoluta, a gente não pode mandar alguém para a prisão. Vejam só a situação. O pessoal ali participou do crime, um utilizou uma pistola e o outro um revólver. Foi dito por todo mundo aqui que André utilizou o revólver. O laudo que está no processo fala que não tem tiro de revólver da pessoa, não bateu. O laudo fala, ó, a pistola foi usada, revólver não. O André, olha o que o André poderia ter feito. Olha o que o André poderia ter feito. Ele poderia ter chegado aqui, sentado e falado, ó, fui para matar. Fui lá, dei 3, 4 tiros, mas conforme o laudo mostra, eu errei. Quando você tenta matar alguém, mas não consegue, é uma tentativa de homicídio. Ele deve ser condenado por tentativa de homicídio. Por quê? Porque teve um erro nesse processo. Quando é falado dos policiais aqui, gente, pelo amor de Deus, sou amigo do serventuário, sou amigo do promotor, sou amigo dos policiais, alguns deles de tomar cerveja junto, tem um baita respeito. Muitas vezes a gente atua na acusação. O policial está de má fé aqui para prejudicar alguém? Eu acredito que não. Agora, o policial pode errar? Lógico, o policial é um ser humano. A carga de trabalho que você tem dentro do Ministério Público, dentro de uma delegacia de polícia, é muito grande para poucas pessoas. Como é também muitas vezes na escola. Quantas professoras que não conseguem ter uma hora de atividade para dar atenção devida para os seus alunos, porque falta efetivo. E eu poderia citar vários outros exemplos. Então, muitas vezes ali, por falta de efetivo, e também por serem seres humanos, vai haver erro. Foi perguntado de forma muito clara para o Rodrigo. Rodrigo, tem uma história aí de que a Daniela teria emprestado o carro para o pessoal em Catante. Só que isso não consta no processo, e você só pode julgar pelo que consta no processo. Áudio, vídeo, prova. Foi falado com alguém, mas não conta no processo, não pode usar. Mas vamos supor que pudesse. Rodrigo, não foi tirado isso. Foi você que conversou com ela? Ele falou de forma clara. Não fui eu. Quem te contou? Foi a Karina. Qual pergunta que eu faço para a Karina depois? Karina, então você ouviu da Daniela, da boca dela, embora não conste no processo, mas informalmente, que ela emprestou o carro. Não fui eu. Quem falou? Foi o Rodrigo. Provavelmente isso aí ninguém ouviu, mas quando você chega no local de crime, você não consegue ouvir todo mundo. Daí você tenta ouvir só quem, na tua concepção, é mais importante. E às vezes quem fala de um, fala de outro, e vai gerando uma verdade. Daqui a pouco uma mentira vira uma verdade, ninguém rebate aquilo e pronto. Então talvez alguém falou, o outro falou, mas não saiu da boca. Outra situação. O processo, esse crime que aconteceu, foi lá em 2019, janeiro de 2019. Então o processo tem um pouco mais de 5 anos. Quero frisar também que com certeza não faltaria tanta coisa assim nesse processo, porque nós somos interessados, inclusive, se eu e o Dr. Pedro tivéssemos desde o início. Nós estamos no processo há mais ou menos, acho que até anotei aqui, o processo iniciou em 10 de janeiro de 2019. Nós entramos nesse processo, fomos habilitados em fevereiro de 24, agora, fevereiro, 19 de fevereiro. Então, muitas fases que tiveram antes, como por exemplo, oitiva em delegacia, a gente não participou de nenhuma. Oitiva em juízo, a gente não participou de nenhuma. Vocês acham que a gente não ia perguntar para o pessoal onde que era a casa do Adriano, quem era o Adriano? Não ia rolar o Adriano? Se a gente tivesse no processo, a gente ia. Mas o outro advogado não rolou. Eu não sei o que aconteceu, mas a Daniela não pode ser condenada se falta uma prova que não é culpa dela, não é culpa nossa, aconteceu do outro advogado que perdeu o prazo 2 vezes. Da mesma forma que o doutor falou que era muito fácil a Daniela ter arrolado a testemunha antes, o promotor também poderia ter arrolado outras testemunhas que, ao meu ver, faltaram aqui. Vou fazer algumas perguntas, vocês não podem me responder, mas respondam mentalmente. Vocês acham que para descobrir o que tem que ser descoberto nesse processo, ouvir os policiais militares que efetuaram a prisão era importante?
Daniela, se quisesse ter mentido aqui, ela poderia ter mentido que o carro dela estava na funilaria fazia um mês. Ela poderia ter mentido aqui. Não tem nenhuma outra prova que diz que não foi há um mês atrás. Mas ela falou que foi realmente, embora ela tinha agendado antes, só depois do fato. Mas ela poderia ter mentido. Por quê? Não era importante ouvir um funileiro para saber, de forma cabal, quando que aquele carro foi lá? Era importante ou não era? O funileiro não foi arrolado. Não foi arrolado pela defesa, que não era a gente, mas também não foi pelo promotor. Que eu quero deixar claro, também não era o promotor. E também não era o Dr. Marcos, era um outro promotor que nem está mais em São Marcos. E deixo claro, o promotor, o advogado também o juiz, todo mundo. Somos seres humanos. Muitas vezes não vai errar porque quer errar, mas erros acontecem. A gente não pode, por conta de um erro, por conta de falta de prova, que é obrigação do Ministério Público, condenar sem provas a Daniela. Rapidamente, uma pincelada de alguns pontos aqui do processo. O carro Fiesta lá que passa, realmente ele passa no vídeo, né? Vou falar que não passa, que é um vídeo editado, eu estou chamando você de burro. Passa. É possível constatar a placa? É possível constatar o amassado do carro pelo vídeo? É possível saber que estava junto? Se passa um Camaro branco, é muito fácil. Falou, opa, passou um Camaro branco. Quantos Camaro branco tem em Campo Mourão? 1, 2? Um Fiesta. Aí, lógico, eu não sabia disso aqui, mas eu fui estudar, fui buscar. Quantos Fiesta tem no Brasil? Segundo matéria da Folha de Londrina, 3%, para ser mais específico, 3,04% dos veículos usados no Brasil são Ford Fiesta. Então é um carro extremamente comum. Se 3%, ou seja, cada 100, 3 é Ford Fiesta, nós ainda podemos fazer a seguinte análise. Normalmente, tem exceções, mas no centro, na área central da cidade, uma classe com poder aquisitivo um pouquinho maior, e nos bairros mais periféricos menor. Então a tendência é que, por exemplo, se é 3% no geral, menos de 3% esteja localizado no centro, e nos bairros seja 4, 5%, a cada 100 carros, 4, 5 vai ser um Ford Fiesta. É um carro comum. Se não tem nenhuma prova que demonstre que o carro efetivamente era o dela, mas eu acho que é. Mas é muita coincidência não ser. Nós não podemos condenar ela por coincidência. Tem que ter a prova. Chegaram a falar no processo, no decorrer, aliás, chegaram a falar não, né? Dona Quitéria, perguntei aqui hoje, e ela também poderia ter mentido aqui, não mentiu. Perguntei, Dona Quitéria, que a senhora falou que não era salão de fachada, mas na delegacia consta isso no seu documento. É a sua assinatura? Ela falou? É minha? A senhora disse isso lá? O que ela respondeu? R$ 1.300 de um salão de beleza. Acredito eu, no meu escritório de advocacia, eu tenho uma inadimplência maior que 1%. Acredito que no salão de beleza, lá no Lar Paraná, a única inadimplente não era Elisângela. Então quer dizer que ela ia mandar matar todo mundo por R$ 1.300. 2 pessoas, ela ia contratar 2 pessoas para matar? Quanto custaria isso? Cada um ia matar por R$ 650. Daí, além de gastar os 1.300 que ela não recebeu, ia gastar mais 1.300. A conta não fecha. A conta não fecha dessa pessoa cheia de antecedentes criminais, conforme vocês podem ver aqui. Daniela, cheia de antecedentes criminais. Pode passar. Todos os antecedentes criminais da Daniela, na época, com 31 anos de idade, nada consta para escrito. Porque ela nunca, isso foi falado por todos os policiais, nunca foi sequer investigada por qualquer coisa que fosse. Não fecha a conta, não tem correlação a gente acreditar que uma pessoa, uma mãe de família que tinha filhos, que poderia ter medo pelos seus filhos, com 31 anos de idade nunca fez nada. Aí vai mandar matar por causa de dívida de salão de beleza. Não me parece incrível isso. Ainda mais quando você tem, o réu confessa que poderia ter mentido aqui, inclusive, não chega aqui e fala, matei, foi porque foi feito casinho. Eu
O doutor Nogueira, com todo respeito, ele disse que ele não explicou a casinha. Quando ele termina o interrogatório do André, o doutor Nogueira imediatamente sai. E eu faço a pergunta da casinha aqui. Vocês viram fazer? E ele explica o que é uma casinha. Uma emboscada. Doutor Paulo, quanto tempo só para me situar? No geral? Ok. Isso que eu vou trazer agora, eu repito, não é para ofender a pessoa da Elisângela, pelo amor de Deus, mas é porque todo mundo fala, inclusive a dona Quitéria, que ninguém sabia que a Elisângela poderia ter inimizade. A única pessoa que é mencionada seria a Daniela. E naquele sentido, Quitéria, a senhora viu mensagem de ameaça? Não vi. O Juninho, você viu mensagem de ameaça? Não vi. Mas era mensagem de ameaça ou de cobrança? Ele fala, cobrança. Então lá atrás era ameaça, agora é cobrança. Uma coisa é cobrar, outra é ameaçar. E outra coisa, mesmo que tivesse prova da ameaça, por si só uma ameaça ela pode ser concretizada ou não. A gente não pode pegar, o Marlon ameaçou a Adriana. Passa um tempo, a Adriana morre. O Marlon é suspeito? Lógico. Tem que ser investigado? Tem que ser investigado. Mas ele não pode automaticamente ser condenado por homicídio porque ameaçou. Então, mesmo que tivesse prova da ameaça, configura o crime de ameaça, mas não dá certeza de que se envolveu no homicídio. Mas essa ameaça não existe. Ninguém viu. Todo mundo, a Elisângela falou para alguém, mas ninguém viu mensagem. E aí, foi apreendido o celular da dona Quitéria que a Elisângela estava utilizando. Foi feita uma perícia em 2021. Esse laudo só foi juntado mês passado. O doutor falou que a gente teve trabalho de juntar 200 vídeos no processo. A gente apresentou as testemunhas. A gente pediu para ouvir o Adriano, a gente pediu para ouvir a Sueli, os dois vizinhos, inquilinos. Mas o que acontece? Como a outra advogado tinha perdido o prazo, e como não teve manifestação favorável do promotor concordando com a gente, trazendo as testemunhas fora do prazo, não foi ouvido. A gente pediu. Doutor, isso não é verdade, não. O quê? Você não manifestou isso aí? Eu falei, não concordou. Ficou inerte. Não, você não pode falar assim. Você não teve nenhuma posição. Então, vou fazer uma pergunta, doutor Moro. O senhor concordou? Ele não fez oposição. Tá bom. Então, eu corrijo a minha fala. Ministério Público, nosso manifestou. Mas a gente pediu, né? A gente pediu. O doutor Paulo, ele negou porque ele quer prejudicar alguém? Porque ele é mau? Não. Tinha perdido o prazo. Como tinha perdido o prazo, se não teve uma manifestação do MP concordando, do Ministério Público, ele tinha que negar, porque estava fora do prazo. Agora, se fosse tudo mentira essa história, era muito melhor ter ouvido tudo o pessoal. Porque quando é uma mentira, você fazer 5, 3, 4, 5, 6 pessoas contar a mentira com todos os detalhes, não consegue. Por quê? Porque quando você conta algo que não existe, nos detalhes você vai cair. Então, se eu trouxesse o Adriano, que a gente pediu para ouvir, a Sueli, todo mundo aqui, olha, não ia conseguir fazer todo mundo mentir direitinho. Então, a gente pediu para ouvir porque era verdade. E aí, se 200 vídeos que a gente usou no processo era muito, imagina o laudo pericial que veio com 25.500 páginas. Com milhares de horas de áudio, de vídeo, porque pega tudo que teve no celular, código flash, um monte de coisa que eu não sei nem ler desse trem lá. Um arquivo tão pesado que a gente não conseguiu extrair tudo, não tem. A gente precisaria de ficar uns 2 meses mexendo só nisso para conseguir, porque ficava travando, é pesado. Mas algumas coisas a gente conseguiu extrair. Então, esse anexo que eu vou trazer são mensagens extraídas na linha do tempo, do dia 8 ao dia 9, que é o dia do homicídio, do celular que a Elisângela estava utilizando. A gente agora inverter aqui para lá, para mostrar que
embora a dona Quitéria não sabia, embora ninguém sabia, ninguém falou que no processo não foi produzida a prova, esse laudo foi produzido a pedido do Ministério Público e foi feito pela Polícia Civil. Não foi o advogado que fez esse laudo. Então aí deixa 100% claro que ela estava envolvida em drogas, procurando drogas, que estava conversando com o Juninho, que foi ouvido aqui, o Júnior, testemunha, para compra de drogas. Tem esse segundo, onde infelizmente, e me dói o coração, mas talvez por falta de dinheiro, ou talvez porque estava sendo pressionada por alguém, não sei, ela estava envolvida com prostituição. Uma parte claro. Vocês vão observar nesse relatório que o Juninho não se despede dela, encerra a conversa do nada. Se não tivesse a confissão do André aqui, o meu entendimento é que o Juninho teria participação ativa no assassinato. Então, pode ver, não despede, não passa na casa, combina de trocar droga junto, de usar, não tinha dinheiro, ele ia bancar, dá a sensação que traficava. Ele tem que dar graças a Deus que o André assumiu o crime, porque se vocês olharem, isso é a perícia. Na perícia vão ver que a conversa fiada, aquele negócio de voz masculina ameaçando, não tem uma voz com número não identificado. Está tudo devidamente identificado na perícia e até a confissão do André, na minha opinião, o principal suspeito era aquele rapaz usuário de droga confesso, bêbado, que teria identificado um monte de coisa, relatando fatos desconexos, sem lógica temporal, sem lógica geográfica, sem credibilidade alguma. Mas eu quero que vocês observem a conversa no finalzinho desse relatório aí do Júnior, onde ele não despede, não passa e Deus teria tocado o coração dele que aconteceu algo com a Elisângela. Senhores, até foi falado pelo promotor que a gente, possivelmente, ou provavelmente, alguma coisa nesse sentido, não lembro as palavras exatas, que a gente ia colocar o Juninho como suspeito. Assim como o doutor está concluindo que a Daniela é uma suspeita, que ela matou, eu, no primeiro momento, concluí que o Juninho é suspeito. Porque não tem lógica você marcar o em um lugar, não se encontrar, não mandar mensagem, não perguntar como essa pessoa está. Sabe por que o Juninho, eu acredito que ele não é suspeito agora? Ele já confessou do André. E ele relata que o motivo do crime foi outro. Agora, é possível a gente identificar aí que eles vinham usando droga. Então, o relato que a gente tem é de alguém que conta o que ele supostamente viu no dia, onde ele estava utilizando drogas. Qual era a capacidade mental no dia do crime que tinha o senhor Júnior após utilizar cocaína? Acredito também possivelmente ter bebido cerveja, que isso não consta aí, mas qual era a capacidade? Ele tinha uma plena capacidade mental, mas é uma pergunta que eu faço para vocês responderem mentalmente. O Rodrigo falou que chegaram mais ou menos 30 minutos do fato, mas que antes, primeiro chega a polícia militar, depois a polícia militar chama o SAMU, e depois que o SAMU constata o óbito, inclusive já leva a Elisângela, daí sim chega a polícia civil. Diante disso, dá para a gente concluir que a polícia militar chegou uns 5, 10, 15 minutos no máximo no local do crime. Isso é uma conclusão. Como que o Juninho passa 2 vezes pela rua onde tinha giroflex ligado de SAMU, giroflex ligado de polícia militar, e ele não enxerga nada? Só que veja, o Juninho, que tinha usado cocaína, estava procurando mais droga para usar. O Juninho, veja só que coincidência, ele, justamente nas 2 vezes que ele passa pela rua das Glórias, é justamente as 2 vezes que está entrando e saindo do carro. Ele é a pessoa iluminada por Deus que ele passou lá por 2 momentos, um na ida e um na volta. Naqueles 2 momentos foi que ele presenciou. Ele deu muita sorte de ver o fato. É óbvio que isso está distorcido da realidade, ainda mais quando ele fala que ele sai da casa dele, para subir na avenida ele gasta 8 minutos, depois para andar mais 3 quadras ele gasta mais 6 minutos, depois ele anda mais 2 ou 3 quadras para chegar na farmácia Nogueira, depois ele volta mais 2, 3 quadras, onde ele passa 2 vezes pela rua onde aconteceu o crime. Já tinha polícia no local, já tinha SAMU no local. É impossível que ele não tenha visto, sendo que na outra rua escura da casa da Daniela, ele deu a sorte das 2 vezes que ele passou, viu o suposto carro.
esse depoimento que ele prestou é suficiente para dar certeza de que o carro entrou e saiu? Não estou nem perguntando que é para dar certeza de que ela participou. É só desse fato de que o carro entrou e saiu. Porque se tivesse prova de que o carro entrou e saiu, ela seria mais suspeita, né? Mas ainda assim não seria certeza de que ela participou do crime. Mas nem isso a gente tem prova. Doutor Marcos, quando foi perguntado se o carro estava amassado, qual foi a resposta do Júnior? Não sabia. Não sabia. E outra, e vocês podem pedir um depoimento. Quando ele dá um depoimento lá em juízo, ele fala que soube, ele viu que era o carro porque alguém falou para ele, se não me engano, é Elisângela. Então ele também lá no posto ele não viu esse carro. E aí é o seguinte, a Elisângela, se eu não me engano, no fim desses anexos tem um print, não tem? Um print de WhatsApp não identificado, é de uma pessoa ameaçando ela. Essa pessoa é suspeita? É. Essa pessoa é quem mandou matar? A gente não sabe, tem que ser investigado. Deveria estar aqui então. Vamos mais. Vou pegar aqui 2 áudios e abrir para vocês aqui. Esses áudios eles estão lá no alto. O primeiro áudio foi enviado no celular para a Elisângela, que é esse áudio aqui. Essa aí é uma criança que ofereceu uma grana para ela, entendeu? Eu fiquei no começo de dezembro, foi 650, quando a gente acabava cortar a luz dela, estou achando aqui o dado, porque acho que o celular dela no chão, acho que perdi tudo, ou eu andei com a grana. Aí, no dia 22, eu emprestei mais 150 para ela. Ela falou assim, segunda-feira eu te pago. Daí, até hoje. Aí eu acho para vocês, meu celular aí, aquele Felipe, ele mandou uma mensagem para vocês dela. Ela vem cá de louco, essa menina, ele jogava essa menina. Aí eu mandei para uma amiga minha, a Edna, que é minha irmã, aquela que foi para você, a Edna. A Edna sabe que ela é seu namorado, pelo amor de Deus, cara, você perdeu essa grana. Eu nem falo disso, porque se essa mulher fazer isso comigo, eu vou lá e acho que vai maringar, nossa senhora, eu meio passo na cara dela. Ela falou assim, você sabe onde ela mora? Ela mora fora de Tuiuti, perto de Bibi. A minha vez eu morei em Maringá 6 anos, cara, foi isso. E essa guria tocou terror aqui ontem, cara. Porque voltou o ex-marido dela, ela falou assim pro marido dela, o ex-marido dela espancou ela com um chapa no solteiro, um monte de diabo. Eu falei, você tá com cara, não, tem separação, parada, não sei o que, quero ver minha vida. Aí, Vou pausar, já vou soltar o resto. Tem mais 40 segundinhos aqui. Aqui, um amigo da Elisângela mandando para ela que prestou dinheiro para alguém e estava nervoso que ia cobrar. Olha onde vai terminar essa conversa. Era uma das várias conversas que a Elisângela tinha ali. No dia. eu bati a ordem ontem, cortou com o cara, com o ex-marido dela, tu é boa, fala que tu é boa. O cara te bateu, te humilhou, te xingou, entendeu? Você tá se fudendo aí, ó. Aí você arruma um trouxa que nem eu, aí eu presto dinheiro pra você, né? Se pagar a porra da luz aí. Mas segunda-feira eu vou te pagar tudo, aí eu vou subir teu número, eu vou te bloquear, entendeu? O problema é seu, você quer me subir, me bloquear, mas você deposita meus R$300, cara. Sem volta segunda-feira. Senão o barraco tá louco na frente da casa. Eu não tenho medo de macho, não, velho. Me morreu não uma vez só, eu tô ligado que ele também não tem peito de aço, né? Porque uma bala de 380 cura a mesma coisa. É pra segurar, mas eu não quero confusão, então você me paga, vagabundo. Aí a gente vai vagabundo, então você me paga, vagabundo, vilão. Nossa, vai cresce, né? Assim, eu sou assim agora, cara. Eu venho botar terror, esse vilão, que você não conhece eu, não. Aí em seguida, na mesma conversa, Elisângela responde. Que se foda ele, que se foda, que morde, bem mordido mesmo. Vamos meter louco mesmo, vamos meter louco, ele gosta de meter louco, nós mete também. Então aqui um áudio do amigo dela falando que prestou dinheiro para alguém, que ia lá cobrar, e se tivesse o macho dela lá, ele não tinha peito de aço, o 380 furava, e ela, que se foda ele. Agora uma outra conversa inversa, as mesmas partes, mas daí a Elisângela preocupada porque esse cara estava ameaçando o amigo dela.
Isso aqui está nas folhas 11.779 do laudo. Conversa 3. Aqui uma outra conversa. Então você vai botar na boca então? Vai me ameaçar então? Beleza, então fechou então. É nóis, meu querido. A minha cabeça é tua então. Vamos ver qual que vale mais. Só é minha, só é sua. Quer botar fogo, quer botar terror então? Beleza, deixa eu mano. Ó, aí vou mostrar pra você o que a Mayara mandou, tá? Será que você é trouxa? Aqui nitidamente é um homem conversando com outro. Então esse áudio, ele provavelmente foi encaminhado. Alguém encaminhou para o celular da Elisângela. E tem mais, e se a gente tivesse mais tempo, ontem a gente ficou até 11h30 da noite, não conseguiu extrair tudo que tinha naquele laudo, feito a pedido do Ministério Público e feito pela polícia. Isso mostra o quê? Que a Elisângela tinha que morrer? Não. Mas mostra que ela estava inserida em um ambiente que, ao contrário do que todo mundo tinha trazido aqui, estava sim se envolvendo com pessoas erradas, perigosas, estava endossando, estava confirmando, incentivando a ameaçar e matar outras pessoas, intermediando ameaças para que não acontecesse com o amigo dela, estava num ambiente de perigo. Poderia então ter pessoas interessadas em matar ela? Sim. O que é mais plausível? Isso? A dívida de R$1.300 de Marcelo Beleza. Então, quando chega um André aqui e fala, ela estava armando uma casinha para mim, que é uma emboscada. Isso também é um motivo muito mais relevante para um homicídio do que uma dívida de R$1.300 de beleza. E eu apertei, eu falei, a Daniela estava envolvida, sabia, participou? O que ele respondeu? Não. Então, gente, eu não vou me estender muito mais, vou passar a palavra para o Pedro, e depois só volto rapidamente para explicar a questão dos quesitos, que é bem rapidinho, que é o que vai ser perguntado para vocês. Excelentíssimo doutor Paulo Piquito, presidente desse tribunal, é a primeira experiência que eu tenho contigo também em júri, e quero destacar a praticidade do senhor, além da imparcialidade. Me sinto completamente acolhido no mesmo grau de respeito com o histórico do notório doutor Moro, junto de tão brilhantes advogados, e muito bacana quando a gente sente acolhido para fazer o melhor trabalho possível na exposição das ideias. Temos posições diferentes em promotoria, mas todos aqui estamos tratando de ter um espaço, de forma democrática e imparcial. Então, parabéns e obrigado por esse trabalho. Doutor Moro, companheiro aí de treinamento da academia, cada vez mais forte o nosso promotor, estimo muito, tenho amizade por ele, e meu compromisso perante o doutor Moro e todos os meus amigos do Poder Judiciário é que amizade é uma coisa e que eu nunca vou usar de amizade para pedir coisas que alguém não concorde ou que não fique claro. Então não tive nenhuma abordagem nesse sentido e nunca vou ter esse compromisso de assumo sempre. E se a gente não tiver esse tipo de maturidade, eu perderia a oportunidade de ter um baita como companheiro ali
pelo menos para conversar sobre exercício físico, sobre os exames, que vão melhorando, piorando, dependendo das circunstâncias. Meu respeito pela pessoa, meu respeito ao Ministério Público, e em que pese meu pensamento ser bem diferente das conclusões que ele teve, mas faz parte do trabalho. A Daniela, que é a nossa cliente, né? Nossa, o promotor tem cara de mal. Então, o cara a gente compra pra caramba. O trabalho dele é esse, mas a pessoa dele é fantástica. E não é questão de ser mal, ou o marco da polícia, ou questão de estrutura. É o momento, é a ocasião, e é assim que funciona o peso e contrapeso do Poder Judiciário. Dr. James, nosso presidente do Clube da Justiça, meio campo afamado, aqui na região, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os serventuários, o pessoal do Vocês também, imagino o cansaço que vocês estão, nosso reconhecimento. Aos companheiros aqui da defesa, Dr. Chará, Dr. Pedro, Dr. Fernando, meu reconhecimento eu não sou criminalista, eu trabalho mais na área de família e na área trabalhista. Se eu fosse indicar um escritório trabalhista, meu sócio é craque em criminal também, mas escritório especializado hoje, a minha indicação seria esses dois jovens, que são fantásticos na parte processual, enfim, penso eu, Antônio e André, vocês têm os melhores hoje, e pessoas reais, companheiros de verdade. Confio plenamente, não somente como advogados, mas como pessoas, como amigos também. Cumprimentar os Elcio, né? O Antônio, o André, né? Que Deus possa iluminar todos para ter um bom julgamento com relação a tudo aquilo que envolve a vida de vocês. Dizer que a gente não está aqui para julgar ninguém, e a gente reconhece que todo ser humano tem as suas circunstâncias, situações, mas que Deus sabe o que faz. Cumprimentar a plateia que está aqui hoje, vocês, parte de familiares, né? Da Daniele, Dona Vitalina, o Marlene, é fácil lembrar o nome dele, morando na praia. A colega eu não conheço, né? Mas acho que é amiga dela, né? Todos vocês aí, as filhinhas aí que estão participando aí, as filhas da Daniela, todos vocês, a gente às vezes não sabe o nome, mas nosso reconhecimento no momento, nosso lamento por passar por tudo isso. O Alexandre, do Ministério Público, nosso colega, craque de bola, Lucas, né? Isso. O Fabrício, né? Citando aqui, o Fabrício já apareceu nos áudios dele, não tem relação nenhuma. O Fabrício é do EBI, não tem nenhum envolvimento dele. Mas querem uma comida japonesa de boa, está no EBI, né? Nossos companheiros aqui de escritório, né? Porque a gente, diferente de vários lugares, o mais prestigiado no nosso escritório é o estagiário, nós somos assessores. Sem vocês a gente não faria nada, a gente está aqui falando um trabalho que vocês fizeram. Então, todo o nosso reconhecimento aos familiares da vítima, meu respeito. Eu espero que Deus ilumine para que a melhor decisão aconteça hoje, indiferente aquilo que chega para nós enquanto defesa, chega para a promotoria, mas que Deus, como disse aos céus, sabe o que faz e que aquilo que for justo aconteça. Aos jurados, o Dr. Fernando foi brilhante ali na explanação do respeito que nós temos por vocês. Todos os que estavam aqui hoje, todos, foram estudados, então a gente sabe da vida de todos vocês. Com exceção do Johnny, que está escrito aí Johnny, eu não localizei, mas o restante eu conheci todos. E nós sabemos que vocês, eu pelo menos tenho plena ciência, a Selma tem plena ciência, a Andressa Michele, seja todas, pelo menos todas, sei o que vem dando uma pesquisada, né? O Andrew, né? O Daniel, a Jaque.
Quando eu falo Jaque, não quer dizer que tem uma intimidade exagerada, eu acho mais prático falar Jaque do que Jaqueline. Acho que não é que eu tenho Jaque. Adriana também, o trabalho na PAI, se eu não me engano, né? E também na empresa, que a gente não vai ter detalhes, mas a gente estudou. Então, quando pergunta sim ou não quer dizer que quem não foi escolhido também não, nada disso, mas é que a gente acredita no senso de justiça de vocês. Eu peço desculpa, porque segurar com o júri pode ser algo, uma friagem, um dia frio igual hoje, ficar até tarde na rua, né? Deixar a família. Só que para decidir o futuro de alguém, no nosso caso, a gente está defendendo uma mulher que está com uma família vasta, com 2 crianças de colo, uma filha de 11 anos para 12, né? A Radassa, com 12 anos. O mais velho já se formou, já casou. A responsabilidade de decidir o futuro dela é de vocês. Vocês são os doutores, como brilhantemente dito pelo Dr. Fernando, vocês são os juízes da causa hoje. O que vocês decidirem hoje vai determinar o futuro, não somente da Daniela, mas dos filhos dela, do marido dela, da mãe dela e da irmã dela. Ela tem uma irmã deficiente que também depende dela. Eu conheci a Daniela há muitos anos, eu conheci ela em 2012. E ela me procurou para ser testemunha dela. Não foi para advogar para ela. Porque para a Daniela, o Pedro é advogado trabalhista, é advogado de família, vê meus videozinhos lá no Instagram. Então ela me procurou para ser testemunha, porque eu conheci ela desde 2012. Quando ela me pediu para ser testemunha, eu fui acessar o processo e falei para ela: você não tem mais prazo para arrolar testemunha? Mas eu passei para o advogado, e o advogado não responde mais não me responde. O advogado não me responde. Olha, você tem que procurar ele, ainda que for pessoalmente no escritório. Ficar sem defesa num momento desse é algo muito temerário. E aí ela se desentendeu e pediu para mim e para o Dr. Marlon para conduzir o processo daquele ponto em diante, que foi em fevereiro desse ano. Já tinha passado todos os prazos de avalar testemunha. Dr. Marlon e eu tentamos, ainda de forma intempestiva, o que é isso, fora do prazo, pediu: excelência, por favor, deixa a gente avalar testemunha, trocou advogado. E a gente acredita que se o Ministério Público, doutor Noboro, eu acredito que se o Ministério Público, doutor Noboro, tivesse feito uma manifestação concordando com o nosso pedido, eu acredito que talvez não é garantido também, mas tinha a possibilidade do juiz ter deixado a gente rolar testemunha. O Ministério Público não se manifestou. E aí a gente está aqui hoje. Aí o que acontece? Entrou o júri esse mês passado, era início do mês passado, dia 4. Na véspera do júri, me juntam um laudo pericial de 25 mil páginas. Vocês têm noção que é 25 mil páginas há um mês e pouco atrás? Então a gente pega o processo de fevereiro, e quando a gente vem fazer o júri, me junta 25 mil páginas. Tinha coisa relevante? Claro que tinha, era o celular da vítima. O celular da vítima não foi nem, poxa, faleceu alguém, pega. Tem senha, a conversa com a mãe da vítima, qual é a senha? Você tem? Não tem esse trabalho. 25 mil páginas. A gente, mesmo que a Daniele está solta, ela não está presa, então assim, teoricamente a gente não teria pressa para fazer o júri. A gente não insistiu muito em adiar o júri hoje, a pedido dela. Ela falou assim: eu quero resolver logo isso, não aguento mais.
encontro na Scorpius com a vítima, com a conversinha de que Deus tocou o coração dele. Morreu de medo, não era da Daniela, não. Ele estava morrendo de medo de ser acusado de assassinato. Fala que ele estava com medo de quem? Se ele tivesse medo, ele tinha parado na esquina da Scorpius. Ó, o cara está com medo da Daniela, é perigosa. Ah, eu parei na esquina da casa, eu fiquei assim, ó. 3 minutos olhando o movimento de gente. Esse é o medo? Ele não estava com medo. O medo dele é que ele traficava, ele marcou numa traficante chamada Josi. Isso está escrito, eu acho que vocês já leram tudo. Tá com detalhes, se vocês olharem assim com bastante carinho, vai identificar. E se a polícia civil tiver um pouquinho de diligência, vai pegar esses números aí e vai levantar quem são esses traficantes. Porque está escrito aí, e está no documento oficial feito pela polícia científica. E isso não é coisa que eu acho. Eu acho muito feio o pessoal querer condenar alguém por fofoca. Isso é uma vergonha. Ah, vocês confiam na polícia? Eu confio na intenção. Mas aí, o que vocês dizem de uma senhora que disse que ela não leu o que assinou e o que está escrito lá não é a verdade? Mãe da vítima. Mãe da vítima. O que ela ganhou de falar que a polícia não falou a verdade ali? O que escreveu aquilo lá? Ou a gente também não vai confiar nela. Ou a gente não vai confiar na dona Quitéria? Que eu não a conheço pessoalmente, mas até muita coisa a gente... Agora está tendo que botar os vídeos aqui, áudio, mas a gente não fez no momento lá em respeito a ela. A gente não pode julgar ninguém, absolutamente ninguém. O local da prisão. Ah, somente hoje trouxeram. Somente hoje? Não. Polícia, Ministério Público não fizeram a diligência porque ficaram com... Na minha opinião, as pessoas daquela tinham condições de verificar vizinhos, não verificaram. O que impediu? Alguém impediu? Para que serve o Ministério Público? Para que serve a polícia? As diligências? Ah, não conversou com os vizinhos. Por quê? Ah, porque quem está sendo acusado não está falando nada. Quero novamente destacar que não vou julgar uma instituição como uma pessoa ou outra, mas eu vi o depoimento da Daniela na fase de instrução. O promotor não era o meu estimado promotor, e eu não vou falar o nome do promotor, mas ele não pergunta quase nada para ela. Sensibilizado talvez porque ela se emociona também, mas ele não perguntou nada para ela. Se alguém discordar, eu posso dar o bicho no promotor, eu vou perguntar a Daniela na fase de instrução. Ah, mas por que você não respondeu? Vocês viram a Daniele emocionada aqui, tremendo? E com medo danado de puxar uma cadeia forte? Por algo que ela não fez? Naquela mesma circunstância ela estava no depoimento. Depois de já ter sido presa. Depois de ter sido presa. Grave. Aí ela contrata um advogado. E aí, Jacques, você contrata um advogado? Você está confiando que ele está cuidando para você ou você vai querer advogar no lugar dele? Estou destacando uma situação. Naquele momento onde não havia essa comunicação, a advogada não respondeu mais, não era só ela chegar aqui e ela estava residindo no estado. Estava em estados diferentes. No mesmo quintal morava o irmão do André, o Adriano. Que nós tentamos colocar vídeo, porque na casa lá morava a Sueli, não sei se ela já foi embora, mas eu até agora há pouco. Ninguém ouviu, ninguém teve diligência. Ninguém não teve o capricho de bater palma no vizinho e perguntar. Ô, vizinho não, no mesmo quintal moravam diversas pessoas, não sabiam nem dizer quem que morava lá. Morava a Daniela, morava o filho Vitor de 13 anos, morava a Radassa, que na época tinha 6 ou 7, morava a irmã, o deficiente.
deficiência intelectual, que na época ele tinha uns 19, 16 anos. A mãe trabalhando cuidadora de tudo, Daniele provedora junto com a mãe do lar. O pessoal não sabe nem quem morava com a Daniela. Os policiais disseram, ela falou que foi comprar lanche. Quem falou? Foi a Karina. Policial Karina, quem falou? Foi o Rodrigo. Quem foi? Não, foi a equipe, foi alguém lá. Me pareceu bastante claro a sede do pessoal, o Antônio, de pegar você. Os policiais queriam criar um contexto para pegar. Isso aí é muito claro. E aí, diante disso, criar uma circunstância para favorecer algum flagrante é algo muito incomum. Eu acho que ele fez vários homicídios, então a chance de ter que pegar nele é esse aqui. Esse é muito incomum. Não é. Agora, incomum, meus amigos, é você ter um salão de beleza e aí, por causa de uma dívida de R$ 1.300, você contratar 2 pistoleiros profissionais com R$ 1.300 para matar alguém que tem inadimplência. E esquecer todos os demais, né? Não tem que ter como somente uma mulher devendo. Você não é o primário. Eu era o primário, com 30 anos de idade. Nunca delinquiu na vida. O funileiro não foi ouvido. O veículo comum. Os policiais com um depoimento totalmente desconexo. Até agora eu não sei quem foi que falou, que a Daniele falou que comeu lanche, porque aqui ninguém emprestou o carro. E eu conheço ela, é minha amiga, nunca vi essa mulher emprestar o carro para ninguém. E aí tem algumas perguntinhas que foram feitas aqui, eu gostaria só de rebater. Foi aventado que o crime foi premeditado e que seria no posto de combustível. Então vamos lá. Vamos lá, Selma, nós dois estamos planejando e premeditando matar alguém. Doutor, só um detalhe, essa tese foi trazida somente hoje também. Somente hoje também. Não consta no processo. Aí tem as opiniões de crime perfeito, né? Crime perfeito, simular um assalto para matar alguém no posto por causa da dívida de R$ 1.200 de cabelo. Esse é o crime perfeito. E daí mistura o dinheiro do posto com quando alguém mandou matar com a cabeleireira. Esse é o crime perfeito. Aí, Selma, a gente fala o seguinte, o seguinte, vamos pegar ela numa rua, aí você fica me esperando lá embaixo. Eu vou sair correndo, aí você liga o teu carro, liga a luz do carro e a gente volta e passa em frente o local do crime de novo. Perfeito, né? Fechou? Esse é o raciocínio mais inteligente, mais lógico. Não tem cabimento, gente. Como é que vai ser premeditado o negócio? Você mata alguém, corre, e assim, além de lógica, é da natureza do ser humano a fuga, é você correr para longe. Ou você vai voltar no lugar que alguém pode identificar que você acabou de executar alguém. Faz sentido para alguém? Alguém consegue acreditar nisso? Que premeditou algo, que executou, correu e voltou para o lugar do crime? É ilógico, não faz sentido, é forçoso, é vergonhoso. Doutor, ainda mais o Ministério Público repetidas vezes falando hoje que quem teria cometido homicídio são pessoas experientes no crime. Sim. É isso que o Ministério Público faz. Então, esse raciocínio ainda teria que ter partido de alguém que é experiente no crime. E eu não tenho dúvida disso. A execução, ela é feita de uma forma que não tem como errar. Né? Quase encosta a arma na pessoa. Então ali de fato foi um trabalho de profissional. Isso aí não é alguém, Deus o livre, né? Se numa briga, alguma coisa assim, a gente nem imagina uma situação dessa. Mas ali o trabalho foi de um profissional. Não tem como. Aí esse profissional que executou o crime de uma forma tão perfeita, ele sai correndo, monta no carro e passa na frente do crime de novo. Pior que isso é só acreditar que 30, 40 minutos depois, o que o Juninho falou é que esse carro ainda estaria rodando ali no meio de 4, 5 quadras, com polícia no local e o carro rodando ali, dando som.
Aí foi dito que o carro foi levado na funilaria para esconder da polícia. Aí por que a Dani contou que o carro está na funilaria se era para esconder da polícia? E o carro foi preso no mesmo dia? Estava escondendo de quem? Como é que faz para esconder desse jeito? Fala se foi roubado. O Noia que veio aqui hoje falou que não sabe onde fica a traficante que estava vendendo. Vocês acham que ele não sabia? Vou falar na mensagem. Agora o carro da Daniela estava na funilaria. Não fizeram perícia, não analisaram o celular, testemunha sigilosa com medo de ser acusado de assassinato. Quem tem interesse em falar a verdade? Quem tem interesse em falar a verdade? O Noia, com medo de ser acusado, e que as conversas dele, se não fosse a confissão do André, eu juraria para vocês que, no meu entendimento, se fosse para achar alguma coisa, o acusado seria o rapaz usuário que estava vendendo droga para Elisângela. Qual que é o interesse dele em falar a verdade? Nenhum. Os policiais se contradizendo, boletim de ocorrência com informação falsa da mãe da vítima. Quem tem interesse em falar a verdade? Quem falou a verdade? Ou comprovadamente mentiram aqui? Me parece que não tem dúvida. A polícia mentiu. A polícia foi desonesta. Agiu, de certa forma, com irresponsabilidade com relação a Daniela. Porque se queriam punir de outra forma alguém por outros fatos, não é descontando a mãe de família que se faz isso. Ninguém aqui tem peito para falar que a Daniela mandou matar alguém. Ninguém. E eu estou com a consciência muito tranquila, porque eu conheço essa mulher faz 12 anos. Ela me falou que não mandou matar. E eu acredito nela. Olhei o processo, não tem nenhuma prova que condene ela. Tem 25 mil páginas, senhores e senhoras. 25 mil páginas que não aparece Daniele. Dá preguiça de ler 25 mil páginas? Dá um Ctrl F e escreve Daniele. Ou coloca Dani. Ela não aparece. Não existe voz masculina ameaçando, pedindo para cobrar conta da Dani. Isso é balela, é conversa fiada. Estão querendo acusar ela para tentar incriminar o Antônio. É uma vergonha que aconteceu nesse processo. É uma vergonha essa mulher ter sido presa. Em 2012, quando eu conheci a Daniela, ela estava casada. O Vitor, que nasceu em 2005, tinha 7 anos. A Radassa, que nasceu em 2011, tinha 1 ano de idade. Ela me recebeu com um bolinho de cenoura e um cafezinho à tarde. Família tradicional, ideal do Lar Paraná. Fazia projetos cortando cabelo no asilo. E também uns projetos ali no bairro, ensinando a cortar cabelo, enfim, no CTR também. Aí em 2018, a Daniele sofreu uma forte traição do esposo e separou. Separou e foi acolhida pela mãe dela, a dona Vitalina. Está com 50 e poucos anos agora, tendo que passar por esse tipo de situação. Dona Vitalina, com uma filha deficiente intelectual, na época com 15, 16 anos a filha, Daniele e ela dividindo a despesa da casa. Daniele abre um salãozinho na esquina e, para aumentar a renda, a dona Vitalina aluga o cômodo anexo ao salão. No mesmo terreno, uma casa de madeira velha que foi alugada por uma mulher chamada Sueli, que seria testemunha e estava rolada. Tentei fazer o depoimento dela extrajudicial, mas também não foi deferido. Janeiro de 2019, quando aconteceu o crime, pessoal, vocês têm noção do que passou a Daniele? Acabou a renda da Daniele. Dona Vitalina, que está ali, ó, além da filha com deficiência intelectual, estava com o Vitor, de 13 anos, uma idade extremamente perigosa para você ficar desamparado socialmente. Estava com a Radassa, na época com 7, 8 anos.
7 anos. E a Daniela, grávida, presa. Sabe por que ela foi presa, pessoal? Quando ela foi acusada, ela ficou com medo de morrer. Então imagina, Andressa, você é acusada de ter matado alguém, com o filho, com o esposo. O que você faz? Você fica aqui em Campo Mourão? Você fica, Daniel? Sabendo que o pessoal pode vir cobrar algo que você não fez? Ela saiu daqui e, por mais que matriculou os filhos em escola, saiu uma ordem de prisão preventiva porque o local dela estava incerto e que teria comentado com amigos que estaria fugindo, mas sem fundamento nenhum desse teria, nenhum anexo, nenhuma testemunha, e talvez alguma falha de assessoria, mas ela foi presa preventivamente protegendo a família. 40 dias depois, 30, 40 dias depois, presa, grávida, no escuro, transferida para um presídio horrível. Araraquara era, Dani? Piraquara. Piraquara. É onde você está, André? Isso. Conversei um pouco com o André sobre Piraquara. Piraquara é bom? Agora imagina a grávida. Está ruim para você que você me falou. Agora imagina a grávida. Alguém que nunca delinquiu, não está acostumada com um ambiente de criminosos, com a família toda no Paraná, num presídio com PCC, com um monte de organização, ameaça o tempo todo de ter algum tipo de problema de morte constante, coisa omitida pela imprensa, por uma acusação falsa, por uma prisão preventiva, por proteger a família. 6 meses presa, senhoras e senhores, 6 meses. Todos vocês são casados, aliás, quase todos vocês são casados. Alguns, a maioria de vocês tem filhos. E eu gostaria que vocês se compadecessem, ou pelo menos imaginassem a circunstância que é você ser acusado por algo que não fez, estando preso nesse tipo de prisão. 2020, para a sorte da Dani, quando ela foi solta, ela conheceu o Marlindo, que é conhecido como neto, aquele rapaz que está com a Iris no colo, filha dele. Em 2020, a Dani, com depressão profunda, crise de pânico, não consegue ir para uma lanchonete porque ela tem a sensação que alguém vai pegar ela. Sofreu aborto, momento extremamente difícil, família preocupada com suicídio. E aí, uma coisa que eu fiquei aliviado, doutor Namoro, em algum momento, vendo a anexo do Ministério Público, eu senti que queriam usar a questão de suicídio da Daniela. E eu, graças a Deus, não vi isso hoje, e eu sei que o senhor não faria esse tipo de analogia em respeito ao problema. Então, situação difícil para a pessoa que acabou de separar, acusada de assassinar, sofreu um aborto, e com um trauma muito forte, porque o processo está correndo. Advogado não responde. Ela desistiu da carreira de cabeleireira porque começou a dar pânico, esperando que no salão fosse entrar alguém que fosse fazer algo mal para ela. E foi acolhido novamente pela família. O Marlindo, com uma empresa de isofilme, comunicação visual, faz isofilme, placas luminosas, produz em casa, vai lá, instala no cliente e volta. A rotina. E aí em 2023 um alento. 2023 um alento para a Daniela. Nasceu a Iris, aquela bebezinha linda que está no colo do Marlindo. Helena, você também é linda, viu? É uma gracinha, você já viu hoje um pouco. Qual que é a rotina da Dani hoje, pessoal? A Dani, todo dia, 6 horas da manhã. E eu repito, a gente já falou dos antecedentes dela, que não tem, vocês acabaram de ver, isso aí não é
Não machismo, não é fofoca, é papel, tá aí, não tem antecedência. 6 horas da manhã, prepara a mamadeira da Iris, prepara a Helena, prepara a Radassa, que não veio porque está tendo espasmo de nervoso, e ela não ia aguentar ver isso aqui. E sai distribuindo as crianças, uma no local, a Iris é um CB, a Helena no prézinho e a Radassa no 7º ano do ensino fundamental, para ir trabalhar com o esposo. Trabalho pesado até meio-dia pega as crianças, volta, almoço rapidão e pau trabalhar com o auxílio da dona Vitalina, que além das crianças também tem os cuidados especiais da irmã, da filha da Vitalina, que é a irmã da Daniela. Chegou 5h30, 6 horas para casa, e aí tem que produzir as artes que serão instaladas no creche no dia seguinte. Então ela trabalha até umas 9, 10 horas da noite todo dia, para no outro dia, 6 horas da manhã, estar em pé. Para essa família aqui, pessoal, a Dani é a provedora e uma segurança para eles no dia a dia. É ela que mais brinca, é ela que sustenta, é ela que cuida, ela é a mãezona. E aí, por tudo que foi dito aqui, eu repito, não existe nenhuma prova de que ela fez algo. E é incabível, é ilógico, não faz sentido, gente, não faz sentido. Mandar uma mãe de família para a cadeia, sem nenhum antecedente, sem prova robusta ou por fofoca. Eu perdi meu pai em 2022. Tem aqui o Arthur, que perdeu a mãe quando era criança. A Dani ficou 6 meses longe dos filhos. Não existe dor mais forte do que a dor da ausência. Não existe. Você pode ir no cemitério, você pode ficar ouvindo os áudios, você pode ver vídeos do passado, você pode ver fotos dos universitários. Não existe dor mais forte do que a dor da ausência. E a única coisa que supre a dor da ausência, um pouquinho, é as lembranças. Depois que passar um tempo, as lembranças da parceria, das brincadeiras, do compartilhamento, da troca de segredo que você tem entre pai e filho, mãe e filho. E para mim faz muita falta. E eu peço a vocês que Deus ilumine, para vocês não julgarem uma mulher dessa, abandonar ela dos filhos e apagarem todas essas lembranças, e essa dor da ausência não ser suprida por algo que ninguém tem certeza que ela fez. E é com esse sentimento que eu peço a vocês que absolvam a Daniela, porque não tem cabimento, porque não tem prova, não tem ameaça nenhuma em lugar nenhum. A perícia está aqui. Tudo que foi dito no celular da vítima está aqui. E mandar essa mulher para a cadeia sem ter certeza é colocar uma família inteira numa zona de dor muito forte que vocês podem imaginar o que é. Obrigado. Doutor, só para finalizar então, eu não sei se o doutor Bruno retorna para uma réplica, ele vai decidir isso, né? Caso retorne ou não, vocês vão chegar nesse momento que é o momento dos quesitos. São perguntas que vocês vão responder sim ou não. Eu vou abordar apenas 3 primeiros. Primeira pergunta é sobre materialidade do crime. Quer dizer, se o crime aconteceu, todo mundo aqui sabe que
que infelizmente a filha da dona Quitéria foi ceifada. Todo mundo vai votar, sim, aconteceu. Isso ninguém tem dúvida. O segundo quesito é relacionado à autoria. Quem praticou, quem participou, quem cometeu o crime. E aí, quando for perguntar em relação a Daniele, é muito importante ter atenção para não errar, não se confundir. Mas nesse momento, se vocês entenderem que não tem prova e ter certeza do que está sendo falado da subdivisão do promotor, vocês devem votar. Não foi ela. O terceiro quesito é muito simples, é o jurado do solo réu? Sim. O terceiro é muito simples. O segundo é se ela participou, concorreu, de alguma forma colaborou com a prática do homicídio. A gente até estendeu um pouco mais do que queria, só que num processo onde a gente chega em cima da hora, porque ao longo de 5 anos tivemos 2 meses, um mês inteiro para tentar pegar esse laudo de 25.500 páginas, a gente perde muito do que poderíamos fazer nesse processo se tivesse pego antes. A gente não tem como hoje, numa situação de injustiça dessa, não dar o nosso máximo. Se vocês estivessem sendo julgados ali, eu tenho certeza que vocês teriam, se a gente fosse divulgar, ou que qualquer um fosse divulgado, que o advogado de vocês desse o máximo, para mostrar, para esclarecer, que embora o doutor conclui, chega na conclusão que acha que ela, isso não está amparado por nenhuma prova que dê a certeza. Na dúvida, vocês não gostariam de condenar o parente de vocês, um amigo ou vocês. E na dúvida, a gente não deve condenar a Daniela. Então, agradeço a atenção, sei que vocês estão cansados. Obrigado. E, por favor, não vai ser cometida uma injustiça com a Daniele, que a gente vai corrigir outra injustiça que aconteceu com a filha da dona Quitéria. Além da condenação do André de Porto, se o Ministério puder e quiser, caso ele esteja dentro do prazo, diante desse laudo, prosseguir com a investigação, buscando outra pessoa, tem esse poder, mas não é condenando uma pessoa inocente que a gente vai parar e trazer a vida dela de volta. Infelizmente, isso não vai acontecer. Obrigado, tá?